O que é encarnação? Pode perguntar. Encarnação, essa palavra, né, ela designa um tempo de vida do nosso berço ao nosso túmulo, ou crematório, né, como queiram, né, tem a opção, né? Ora, então o tempo em que nós estamos aqui agora, né, certo? Nós chamamos de encarnação, tá? Aí tem aquela questão, ressurreição e reencarnação. Tem alguma diferença? Ressurreição é uma palavra antiga do tempo dos judeus, né? Eles não tinham assim um entendimento espiritual muito profundo naquele tempo, né? Então, ressurreição significa ressurgir, né? Então, você ressurge, digamos assim, aqui na Terra ou na vida após essa vida, né? Só que, com o passar do tempo, né, os costumes e tradições, tudo vai um pouquinho sendo mudado, reinterpretado, e aí se entende que a ressurreição é um processo que acontece uma vez só, não se repete, né? Já a reencarnação é um processo que se repete, né? Então, diz reencarnação, quer dizer, eu estou de novo voltando a encarnar, tá? Agora a gente pode perguntar, puxa, mas como é que eu posso aplicar a palavra, então, ressurreição? Jesus, quando esteve entre nós, já comentamos sobre isso, ele nos deu uma dica, né, digamos assim, do objetivo da nossa existência. Ser perfeito, como o nosso Pai Celestial é perfeito. E o nosso Pai Celestial, que é Espírito eterno, já falamos que tem uma diferença, né, entre eterno e imortal, né, e perfeito, ele nos criou para sermos como ele. Porém, não estipulou um prazo. Eu nunca vi um prazo para isso na Bíblia. Alguém viu? Nem no Espiritismo, né? Ora, então, o processo de reencarnação é uma ferramenta que nós temos para atingir a perfeição que Jesus nos colocou. É um processo, tá? Nós dizemos até na doutrina espírita que é uma lei. Reencarnar é preciso. Todos nós aqui somos reencarnados na realidade, né? A ressurreição, ela é vista, né, de uma outra maneira. Por que nós reencarnamos? A gente vai evoluindo, melhorando o nosso ser, né? Vamos nos tornando mais, assim fala, divinos, menos animais, né? Até um momento em que atingimos um estágio em que não temos mais a necessidade de reencarnar num planeta como esse aqui. Não temos mais a necessidade, né? Podemos reencarnar aqui de novo, num caso desse? Sim, podemos, por livre-arbítrio, né? Então são esses espíritos como Jesus, Francisco de Assis e outros que a gente conhece por aí, que reencarnaram para as grandes missões espirituais e sociais da humanidade, tá? Então, quando a gente chega nesse estágio, por exemplo, e daí a gente fala para cima, né, entra esse conceito da ressurreição, né? Quer dizer, eu ressurjo na vida espiritual mais perfeito.
cada vez mais perfeito. Né? Aí podemos entender assim, puxa, mas e nesse estágio? Né? Eu não tenho necessidade de reencarnar na Terra. Ora, nós temos, né, no universo, digamos assim, parece que está tudo vazio no universo, né? Pelo menos a NASA até agora que não achou nada, né? Eles falam para nós, né? Mas o universo está cheio. Né? A vida está em toda parte. Seja por esses olhos que a gente vê, ou pela sensibilidade que a gente sente. Então, esse processo vai nos levando a uma condição de podermos um dia habitar mundos melhores, mais evoluídos do que a Terra. Porque esta é a vontade de Deus. Sermos perfeitos como Ele. Não é uma invenção de ninguém. Né? Então, as palavras traduzem muitas interpretações. Tá? Ora, mas assim, se eu reencarno, por que eu não lembro do que eu fui lá atrás? Né? Por que eu não lembro do meu passado? Tem uma música, acho que é dos anos 80, né? Aquele tempo do rock brasileiro estava em alta, né? Uma música de um grupo chamado Ego Trip. E a música chama-se Viagem ao Fundo do Ego. Se alguém aqui já escutou daquele tempo, né, deve lembrar. Fala na música a respeito dessa introspecção dentro de nós. Como se fosse uma regressão de memória, né, como se diz hoje em dia, ou TVP, né, terapia de vidas passadas. Então, tem um bom ponto da música que ele fala, ó, se você quer continuar nesse processo de introspecção, cuidado, talvez não vai gostar do que vai ver. Vamos pensar. No tempo de Jesus, como é que era a Terra, a humanidade? Era melhor ou pior do que hoje? Né? Mas naquele tempo não tinha bomba atômica. Mas não precisava da bomba atômica, bastava a espada. Né? Punhal. Tem outras coisinhas mais assim, né? Bacanas, né? Então. E antes de Jesus? Né? Então, se nós pegarmos a história do mundo, gente, história do mundo, né? E andarmos mais para trás, alguém quer lembrar alguma coisa? Como era a medicina há 200 anos atrás? Dá para imaginar? Não, só a medicina, né? Imagine a pessoa com dor de canal naquela época. Sem anestesia, tinha que arrancar o dente na marra, né? Não é mesmo? Exatamente. Né? Então, quanto mais a gente retroceder, nós vamos perceber que a gente tinha menos conhecimento e menos desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, né? Social. A Bíblia mesmo fala que nos arredores de Jerusalém, no tempo do Mestre, tinha lá o tal dos vales dos... Naquele tempo era leprosos, hoje são os hanseníases, né? As pessoas ficavam ali isoladas naqueles vales com a doença, a flor da pele, porque ninguém queria saber dos doentes. Tinha medo, né? Eram contagiados, ou então eram, sei lá, o que acontecia, castigo de Deus, né? Não tinha vacina, não tinha nada. Né? E quando Jesus curava um deles, né? Mexia com todo mundo, né? Porque ele se aproximava dessas pessoas, ele não tinha medo,
Então ele quebrava paradigmas, ele quebrava parâmetros, condutas, ele mudava todo o contexto de uma sociedade. Então, se eu começar a querer, e comparando com hoje, o que é melhor? Avançar ou voltar para trás? Não é? Então, precisamos perceber que esse processo ele é contínuo. Hoje, 2024, todos nós aqui somos diferentes de quando chegamos aqui. Ou não? Estamos diferentes. Mas nem que for, sabe, aquela partícula que você não enxerga, mas nós já estamos diferentes. Né? Porque isso é uma lei, como nós falamos. E a reencarnação é só a ferramenta da lei. Só isso. Tá? Agora, se no momento atual, esta encarnação nossa aqui, né, eu procuro melhorar o meu ser espiritual, que é o que nós somos, certamente eu vou ressurgir melhor depois dessa vida. E na próxima, que eu tiver que voltar para cá, eu vou voltar melhor. Vou ressurgir aqui melhor. Né? Agora, o ritmo dessa melhora, aí é o livre-arbítrio de cada um. Aí é que está. Né? Então, de acordo com o que eu escolho, eu faço o meu ritmo. Então, alguns, como se diz, evoluem um pouco mais depressa, né? Assim, um ritmo mais rápido. Outros já são um pouco mais, calma aí, deixa para a próxima encarnação, né? Lá eu tento fazer acontecer, essa daqui tá bom assim demais, por que eu vou mudar, né? Então, cada um faz o seu ritmo. É livre-arbítrio, livre escolha, né? Mas todos nós estamos nessa lei geral da evolução. Ah, mas e quem não é espírita? Quem não é espiritualista? Quem não é budista? Quem não acredita nisso? É o momento deles. Mas independente disso, acreditar ou não, esta lei está sendo trabalhada, está atuando em cada uma das criaturas. É que às vezes, quando a gente começa a compreender algumas questões, a gente acelera o nosso processo porque a gente aprende pelo amor. E quando a gente retarda um pouco, a gente aprende pela dor. Seja ela física ou espiritual. Né? Essa aqui é a questão da vida. Então, como nós falamos, né? A gente pode colher belas flores, rosas, por exemplo. Mas lá tem os espinhos, não tem? No roseral. A gente pode se machucar nos espinhos para colher as belas rosas. Assim é a nossa vida. Né? A dor faz parte do processo. Não é castigo, não é punição. É parte do processo de evolução. Né? Oi? Exatamente. Né? Ela faz parte. Né? Agora, quem não assim não entende, por exemplo, cada um tem o seu entendimento, a gente respeita, né? Compreende e vai no seu ritmo, tá? Cada um de nós tem um ritmo para evoluir, para entender, ok? E qual é o instrumento, só para a gente finalizar, que é o muito usado por Deus, né? Para que a gente possa reencarnar e continuar o nosso processo evolutivo? A família. A ferramenta divina tem esse nome, família. Né? Nem o mestre dispensou a sua família. Né? Agora, é claro, você vai dizer assim, mas tem famílias que estão assim, estão assadas, estão cozidas, estão de cabeça para baixo, mas é a prova, a necessidade naquele momento de cada espírito.
Aí que tá. Até aprender a evoluir pelo amor. Tá? Certo? Exatamente. Então, não tem fatalidade, vamos dizer assim, né? E outra coisa, né? É que a gente esquece um pouco disso. Quem assistiu o nosso Lar 2 aqui? Do outro lado lá, a gente pede as provas, tá? A gente escolhe. Não tudo, é claro, né? Mas alguma coisa a gente escolhe. É que chega aqui a matéria, né? A matéria é como se abafasse, né? A questão espiritual, que é muito densa, né? A gente esquece, mas a gente pede. Então aquele papo, né? De que eu não pedi para nascer. Pediu sim. Implorou às vezes lá do outro lado, por favor, deixa eu voltar lá, nem que eu tenho que perder cabelo, mas eu tenho que voltar lá para tentar acertar alguma coisa. Nem que tem que perder cabelo e eu me filiar. Certo. A casa espírita, né? Certo. A gente esquece disso, que a gente pediu. Né? Ah, mas eu não pedi isso não. Tudo bem, a gente respeita. Né? Mas um dia a gente vai voltar para lá, aí vai chegar aquelas equipes da reencarnação que tem lá, fala assim, ó, tá aqui a sua capivara espiritual, você pediu isso, isso, isso e isso. Eu pedi, você falou que ia fazer, acontecer, tal, chegou lá, você ficou tranquilo. E agora? Agora dobrou a carga para a próxima encarnação, não aliviou. Aí o cara coça lá e falou, ih, caramba, né? Aí deu ruim, né? Aí onde vem aquelas reencarnações, né, que desde o berço o espírito já carrega as questões um pouco meio pesadas, vamos assim dizer. Né? Então quando a gente observar algo que nos choca, antes da gente pensar qualquer bobagem de querer falar que Deus não é justo, vamos pensar sobre isso antes. Né? Como eu falei, quem não conhece essa questão espiritual, né, que não tem nenhum contato com o conhecimento espírita, tudo bem. Está no momento dele, ele pode pensar o que ele quer. Mas quando ele começa a conhecer a nossa essência, o nosso objetivo de vida, nós temos que começar a parar e pensar, antes de abrir a boca. Né? Certo? O Chico Xavier dizia para nós também, né, que ele agradecia as dores e até os remédios que ele tomava, né, porque faziam parte do processo dele. Ele, né, aprender alguma coisa. Chico Xavier. Né? Tá? Então, gente, essa lição, ela está no capítulo 4, né, do Evangelho. Tá? Ela é muito grande, muito extensa, então não dá para a gente falar alguma coisa a mais aqui, né? Mas assim, como nós sempre falamos, vamos ler. Espiritismo é estudo, é conhecimento, por isso que ele é democrático. Tá? Ele não é dogmático, porque o que se fala aqui é só uma superfície. Nós temos aí a condição de avançar mais, compreender pelo nosso ângulo de visão, ok? Tá certo? Então, não é porque a gente fala aqui que, falou lá, tá falado. Não. Aí que eu tenho que buscar. Cada vez mais entender. E hoje a internet, bem ou mal, tem muitos conhecimentos espiritualistas, espirituais, né? Tem aquelas palestras muito longas, mas é boa, do Divaldo Pereira Franco, que ele traz assim conhecimentos magníficos para nós, por exemplo, né? Então a gente pode e deve até buscar. Tá bom? Certo?